com mais um vídeo e dessa vez voltamos falando aí de Homem-Aranha Longe de Casa. Só que é um vídeo aí que eu falei com vocês, eu prometi que eu ia trazer, então eu tô trazendo pra vocês sobre tudo que foi falado que a gente teria no filme do Homem-Aranha e a gente não teve. Inclusive cenas que, assim, deixaram claro que ia realmente acontecer. Isso aconteceu nos trailers e a gente acabou não tendo essas revelações como verdade, podemos dizer assim. Pra começar, vamos falar aí da minha maior revolta. O multiverso. Sim, eu queria muito que o multiverso fosse real, mas infelizmente a gente viu que foi apenas uma história que foi criada lá para vamos dizer assim, o mistério ser um herói, podemos colocar assim. Então eu achei isso interessante. E como eu tinha falado em outros vídeos meus, eu já tinha falado que o mistério, ele era responsável por criar os elementais e tudo mais, e aquela coisa toda. Eu acertei. Muito obrigado àqueles que confiaram na minha palavra, que sabem aí que o canal não falha com as suas teorias. Às vezes a gente passa longe, mas às vezes a gente acerta e isso que importa. Então eu acabei ficando pensando assim, pô, eles mostraram no trailer que a gente teria o multiverso e tudo mais. E isso foi aonde que começou o meu raciocínio lógico. Se realmente a gente tivesse o multiverso, eles não iriam colocar isso no trailer. Porque como vocês sabem, muitas coisas que colocam no trailer não tem no filme. Um exemplo disso é que, assim, eu vou ser sincero, eu não reparei, mas aquela cena que o Homem-Aranha tá usando o traje do Aranha de Ferro dentro lá e começa a lutar com os bandidos, prende ele falando com o policial que ele tá saindo de férias, aquela coisa toda, eu não lembro de ter acontecido no filme. E eu assisti o filme bem antes, então eu não... sério, eu não sei se eu não prestei atenção, mas na minha concepção não teve. Então eu acredito assim, que ter ali que o multiverso existiria e tal, foi uma coisa que me indicou. Ó, isso aí tem alguma coisa nesse angu aí, tem caroço. Aí eu fiquei pensando nisso. Mas uma das outras coisas que a gente falou aí que poderia ter, seria as duas cenas pós-créditos. Que assim, a gente teve duas, mas não foi nada do que foi falado. Nos rumores tinha uma teoria onde mostraria o mistério em uma sala com diversos outros vilões, entre eles o Abutre. E depois chegaria o Norman Osborn e eles estariam no prédio da Oscorp, que seria o prédio onde o Tony Stark criou a torre lá dele, né, a torre Stark, e depois ficou a torre Avenger, mas aí depois ele vendeu e outro grupo pode ter comprado. Muita gente falou que poderia ser o próprio grupo do Quarteto Fantástico, aquela coisa toda, mas a gente não teve ali nenhuma indicação de que a torre Stark estaria no comando da Oscorp, vamos dizer, o Norman teria comprado a torre e tudo mais. E eles tinham falado que na cena pós-crédito a gente teria exatamente isso. O Homem-Aranha meio que passando assim, aí o Mistério conversando, falando, eles acreditaram e tal. Então isso deixando claro que o Mistério seria um herói até o final do filme. E depois ele estaria na sala dos vilões, onde que a gente poderia ter indicação que seria um novo grupo de vilões. E também foi falado que isso poderia acontecer para o Norman assumir o posto de Homem de Ferro. Porque tem uns quadrinhos onde que o Norman juntou uma equipe de vilões mercenários, né? E se tornaram ali como se fossem os Vingadores. Só que todos eram vilões. E dentre eles estava o Norman vestido com uma armadura do Homem de Ferro, que seria do Patriota de Ferro. Também tinha o Mistério e outros vilões do Homem-Aranha. Então, tipo assim, essa aí foi uma das maiores mentiras que eles contaram. Na verdade, eu acho que a maior mentira foi do multiverso, porque eu acredito que várias pessoas que são fãs como eu também ficaram bem decepcionados quando o multiverso foi colocado que não era verdade. Cara, eu fiquei muito triste, eu fiquei decepcionado com essa introdução, saca? Tipo assim, eu esperava muito mais em relação dessa introdução do multiverso e tal. Outro ponto falou que a gente teria a cena do Quarteto Fantástico, mostrando que o Quarteto Fantástico era os donos da torre e tudo mais. A gente tem na cena pós-crédito do Homem-Aranha com a MJ, eles
passando em um lugar e ao fundo aparece o 4 do Quarteto Fantástico, dando a indicação de que sim, o Quarteto Fantástico está dentro do MCU. Mas não foi uma coisa assim de evidência, foi um easter egg que apareceu no momento lá da cena pós-crédito. Então assim, eu fiquei esperando que a gente tivesse uma coisa um pouco mais grandiosa, que na cena pós-crédito focasse no 4 do Quarteto Fantástico, mas não, passou rápido. Então assim, indicou apenas que a gente tem ali um easter egg do Quarteto Fantástico e que o Quarteto Fantástico existe. Mas a cena que foi descrita que a gente teria seria o Homem-Aranha, tipo, pulando e caindo em frente ao prédio, e atrás desse prédio estaria escrito o Quarteto Fantástico, né? Como se fosse o quartel-general deles. E não foi bem isso que aconteceu. Então, ou seja, mais uma das coisas que tiveram ali nos rumores e falaram que a gente ia ter e não teve. Outro detalhe muito importante, falou que ia ter 3 Homens-Aranhas. Sim, eu não sei se seria assim que falaria, ou Homens-Aranhas ou Aranhas-Homens. Mas a gente falou aí que a gente teria o Peter Parker da primeira versão, que seria o Tobey Maguire, depois o Andrew Garfield, que seria a segunda versão do Homem-Aranha que a gente teve, e o Tom Holland, que seria a terceira versão do Homem-Aranha. Então, a gente não teve esses 3 caras juntos. E ia ser muito foda. Claro que essa já tinha sido meio que descartada antes da estreia do filme. Foi só uma suposição e começou depois que o Tom Holland falou que gostaria de ter a presença deles no filme. Mas assim, foi descartado e não aconteceu. Mas essa pra mim seria a melhor coisa, porque aí sim daria indicação de que sim, a gente tem o multiverso, sabe? Ia ser algo foda. Ou um exemplo, poderia indicar que o mistério que apareceu realmente fosse de outro universo e talvez o Tobey Maguire ou até o Andrew Garfield seria o Homem-Aranha que estaria atrás dele e eles aparecessem lá para tentar capturar ele como se ele fosse um vilão. Aí o Tom Holland, na verdade o Homem-Aranha, como ele estava do lado do, vamos dizer, do mistério, ele ia tentar impedir os dois ou alguma coisa assim. Ia ser sensacional. Ia dar uma trama muito foda para um próximo filme. Sem falar também que a gente teria aí a questão de que o mistério seria realmente um vilão. Mas, eu vou ser sincero, a forma com que foi revelado que ele é um vilão, eu até gostei. Tipo, não foi aquela coisa assim, nossa, grandiosa, mas eu gostei bastante. Uma das coisas que eu imagino é que talvez ele realmente não tenha morrido. Pelo menos assim, apesar que lá o computador, o óculos, né, falou que foi confirmada a morte dele e tudo mais, mas na minha concepção, talvez ele tenha usado um outro corpo e um holograma para fazer parecer que é ele e alguma coisa assim, eu não sei. Poderia ter essa possibilidade. Sinceramente, eu não queria que ele morresse, porque ele poderia ser usado em uma outra trama, em um outro filme. E tem o fato também que foi falado aí que, nesse caso, nesse filme, a gente teria a introdução do Sexteto Sinistro, que seria lá os vilões do Homem-Aranha formando um grupo para derrotar o Homem-Aranha. Então, acaba que isso também não rolou, tipo, foi falado, mas não rolou. Até mesmo porque eu acredito que não poderia realmente rolar essa história, porque não foi apresentado outros vilões do Homem-Aranha. Até então, a gente tem o Abutre e tem o Mistério, que são assim os grandes vilões e tal. O Shocker, o Rhino, os outros personagens, o Dr. Octavius, todos eles não foram realmente apresentados. Eles tiveram presenças em outros filmes. Então assim, é claro que a gente não poderia esperar uma formação de um grupo de vilões do Homem-Aranha, sendo que ele não enfrentou todos eles. Mas existe a possibilidade, sim, de eles criarem novas histórias. Um exemplo, como eu falei no vídeo passado, Homem-Aranha da Sony tem apenas mais um filme para ser feito do Homem-Aranha pela Marvel e Sony junto. O acordo acaba nesse terceiro filme. Se não for renovado, a Sony pode usar o personagem nos filmes que ela quiser, porque o personagem pertence a ela. Então assim, vamos colocar, os direitos de usar o personagem em qualquer filme é dela e ela pode colocar uma introdução para trazer vamos dizer assim, o Venom e o Homem-Aranha junto. Porque para quem não sabe, num dos momentos mais, vamos dizer assim, góticos do Homem-Aranha, foi quando ele também pegou o traje do simbiote.
e isso deixou aquela fase darkness dele. Então assim, como surgiu rumores do Aranhaverso, a Sony pode introduzir isso em um filme após Homem-Aranha 3. Mesmo que o filme ainda não esteja com título, não esteja em desenvolvimento ou qualquer coisa do tipo, vamos considerar que seria o último filme do MCU com o Homem-Aranha. Como vocês sabem, se o acordo não for renovado, a gente não tem Homem-Aranha no MCU novamente. Eu acredito muito que a Sony vai renovar o acordo ou fazer um novo acordo, porque tendo em vista o sucesso do Homem-Aranha, cara, a gente imagina que eles querem din-din, eles não estão preocupados apenas em fazer o melhor filme, eles querem din-din. Se o negócio está sendo uma máquina de fazer dinheiro, eles vão continuar de qualquer forma. Claro que eles vão fazer um outro acordo para ser melhor para eles também, né? Então vamos dizer assim, a grana pode aumentar, aquela coisa toda. Aí vai depender da Marvel fazer ou não um acordo com eles, ou propor, ou às vezes aceitar um acordo novo. Vamos esperar e torcer para que isso aconteça. Mas eu quero saber de você, qual foi aí das notícias que saiu na mídia que você ficou mais decepcionado que não teve no filme? Coloca aqui embaixo nos comentários sua opinião, se gostou do vídeo deixa aquele like, compartilhe se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!